Bom dia, gente! Mais um VaptVupt começando. Atrasei um pouquinho hoje, mas estou aqui. Eu separei aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que eu gosto muito de conversar com outras pessoas e algo que prejudica bastante, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, ou contribui se a gente tem foco, né? Eu quero falar com vocês a respeito do jejum de superestímulos. Esse é um outro nome, né, que foi dado por um psiquiatra, Dr. Cameron Sepah. E inicialmente a gente fala muito a respeito de detox de dopamina, né? O que é isso? O que acontece na nossa vida quando a gente tá com esses níveis de dopamina muito altos, né? Quando essa produção tá muito alta e o quanto isso prejudica a gente. Eu espero que o áudio aqui esteja bom para vocês e a imagem também. Qualquer coisa, me deem o feedback, tá? Em relação ao áudio, quem tá ao vivo aqui comigo. Então, olha só, gente. Por que eu quero conversar sobre isso com vocês? É um assunto que eu considero de extrema importância, porque essa questão tem afetado demais a nossa rotina e os nossos hábitos mais saudáveis. E esse nome, jejum de superestímulos, ele faz muito mais sentido do que se a gente falar, vamos fazer um detox de dopamina. E eu vou explicar por que para vocês, né? O que é a dopamina, primeiramente? A dopamina, ela é um neurotransmissor natural produzido no sistema nervoso central. Então, esse neurotransmissor, ele é natural, essa produção ela acontece no nosso corpo, tá? Em diversas atividades, diversas refeições, em diversos momentos tem essa produção de dopamina. Mas o que acontece? Essa produção, ela precisa acontecer em níveis saudáveis, porque se não acontece em níveis saudáveis, vai trazer alguns hábitos ruins para nossa vida. Eu vou explicar quais são esses hábitos para vocês. Tá bom? A dopamina, esse neurotransmissor natural, ele traz pra gente uma sensação de prazer e motivação também. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz até uma atividade física, e dizem que isso é muito bom, né? A gente fica com aquela motivação, a gente fica com mais energia, com mais disposição para encarar o dia. Isso é muito saudável para nossa vida. Outros exemplos em que a dopamina traz pra gente essa sensação de prazer. Quando eu vou assistir uma série na Netflix, quando eu vou comer aquele hambúrguer gostoso, ou quando eu vou comer aquela minha sobremesa favorita, eu vou num restaurante, eu peço o meu prato preferido, aí depois daquele almoço gostoso, eu peço a minha sobremesa preferida, né? Peço o meu petit gâteau, peço aquela banana split. Tudo isso dá uma sensação de prazer. E a dopamina, ela tá sendo liberada nesses momentos, tá? Não somente nas refeições, mas também em diversas atividades que eu faço, que me trazem esse prazer, essa sensação gostosa. Passear, ir ao cinema, fazer compras também traz essa sensação gostosa. Porém, né, o que a gente escuta muito falar a respeito dessa dopamina e dessa sensação do prazer é a sensação de prazer imediato. Então, são coisas que não me dão tanto trabalho, né? Como, por exemplo, um trabalho escolar, né? Ou um TCC da faculdade, ou um projeto do meu trabalho, que vai me demandar muito mais tempo, muito mais dedicação, hábitos mais saudáveis, aquela responsabilidade, aquele compromisso. E o resultado eu vou ver no longo prazo, tá? Então, a dopamina, ela vai agir no curto prazo. Eu vou ter aquela sensação imediata de prazer. Eu vou comer aquele chocolate naquele momento e eu vou ter prazer. Eu vou assistir aquela série depois de um dia cansativo de trabalho. Eu vou deitar no meu sofá e eu vou ter o quê? Uma sensação de prazer. Não vai ser chato ou entediante eu deitar no meu sofá, ligar a televisão e assistir a minha série favorita. E o que acontece, né? Quando eu tô lá assistindo a minha série, não acaba o primeiro episódio, eu desligo. Ela acaba sendo hiperestimulante, né? Determinadas atividades acabam sendo hiperestimulantes. Então acaba, eu quero ver o segundo episódio. Eu quero ver o terceiro episódio. E aí que entra uma questão muito importante em relação aos níveis de dopamina. Se esses meus níveis de produção de dopamina, eles estão muito altos, eu sempre vou querer mais. E eu vou entrar num ciclo viciante.
E eu queria trazer muito essa reflexão aqui para vocês. Por quê, né? Tava fazendo um estudo e eu achei muito interessante. Porque a gente fala muito em dopamina quando a gente fala a respeito de eletrônicos, uso do celular, assistir televisão, trabalho no computador. A gente fala a respeito de dopamina, desse neurotransmissor. Mas a dopamina, ela não vicia, porque ela é um neurotransmissor natural, né? Ela já é produzida no nosso corpo para determinadas atividades. O que a gente precisa ter um olhar atento é em relação aos níveis de dopamina. E como que eu observo isso na minha vida? Através dos meus comportamentos, né? O que eu estou fazendo para estimular tanto a produção de dopamina no meu cérebro? Então, quais as atividades que eu tenho feito que eu consigo observar que tá exagerado, tá passando um pouquinho dos limites, tá? Então, eu preciso focar em reduzir apenas os meus hábitos prejudiciais, o quanto determinadas atividades que eu estou fazendo têm me prejudicado. Como assim, Rebeca? Vou explicar para vocês. É a questão do consumo, por exemplo, exagerado de doce. Eu tô comendo muito carboidrato, isso tá me prejudicando na alimentação. Eu tô comendo doce demais, por quê? É gostosinho, né? É prazeroso. A gente não quer fazer o que nos dá trabalho. A gente não quer comer aquele alimento que não é tão saboroso assim. Então isso se torna um desafio. Isso acontece muito com quem quer, por exemplo, diminuir o açúcar no café. É desafiador demais para algumas pessoas tomar um café preto sem açúcar. E é difícil. Por quê? A gente está muito acostumado com o conforto que o açúcar traz para essa nossa bebida. Então eu quero tomar um café gostosinho. E a gente desaprende, na verdade a gente não degusta o café. A gente está consumindo o açúcar que vai nesse café. Então, para a gente vencer esse hábito ruim, a gente precisa mudar o nosso hábito. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que alterar algumas coisas. Eu vou diminuir a quantidade de açúcar que eu tô colocando no meu café para eu conseguir me acostumar e chegar num nível de tomar sem café. Tem gente com muita força de vontade que já começa de cara tomando café sem açúcar, tá? Então eu tô dando um exemplo aqui. Vou dar outros exemplos. Eu perco muito tempo assistindo séries, enquanto eu poderia estar estudando, eu poderia estar lendo um livro. Eu falo que eu não consigo ler, mas quando eu vou ver, eu já passei 2, 3 horas em frente à televisão assistindo uma série. Então isso já está sendo prejudicial para a sua vida. E você muitas vezes não está percebendo. A sua vida está passando, você está deixando de fazer coisas importantes ou coisas que acrescentariam para você estudar determinado assunto, aprender mais sobre outra coisa, empreender, cuidar dos seus filhos, ter um tempo de qualidade com seus filhos. O tempo passa e o tempo é perdido, ele não vai voltar. Então acaba sendo prejudicial. Um outro exemplo é o tempo que a gente passa usando o celular, nas redes sociais, no Instagram, olhando a vida de outras pessoas, né? A gente passa assim horas na tela e não percebe. A gente até coloca algumas coisas para ajudar a gente lá no celular, né? Me avisa quando já deu 1 ou 2 horas. Mas só que a gente passa. Se você for olhar lá o tempo que você passou, você vai ficar até assustado. E o que acontece com tudo isso? Os níveis de dopamina, eles são hiperestimulados, eles ficam altos demais. E como a dopamina é um neurotransmissor do prazer e que traz motivação, eu vou querer sempre mais. Consequentemente, qual vai ser o resultado disso? Eu estou formando maus hábitos. Porque quando eu faço determinada atividade repetidamente, né, em todo momento, várias vezes, eu estou formando um hábito para minha vida. Tanto que a gente já tem hábitos bem formados, como por exemplo, escovar o dente, né? Quando eu vou dormir, a gente já tem toda uma rotina, né? Eu vou lá, eu coloco o pijama para dormir, eu não deito e durmo de roupa. Eu lavo meu rosto quando eu acordo, eu troco de roupa. E isso a gente vai estabelecendo hábitos, porque eu vou fazendo como? Corriqueiramente. Todos os dias eu vou fazendo a mesma coisa. Se eu colocar que eu preciso levantar cedo, eu tenho que levantar cedo, por exemplo, para ir trabalhar, todos os dias, eu já adquiri um hábito. Então, não é de se estranhar, por exemplo, que num sábado ou num domingo você até consiga acordar mais cedo,
porque você já habituou o seu corpo a isso. Então, esse super estímulo, infelizmente, ele vai trazer para sua vida uma aquisição de um hábito ruim e sem você perceber. E aí fica muito mais difícil da gente tirar esse hábito na nossa vida, porque a gente entra num ciclo vicioso. Então não é a dopamina que causa o vício, é o super estímulo que você está colocando na sua rotina. Ou você vai se tornar uma pessoa viciada no uso do celular, ou numa série de televisão, ou no consumo de carboidrato, ou no consumo de doce. E isso acaba trazendo prejuízos diversos para a nossa vida, sem que a gente perceba, tá? A compulsão, ela precisa ser evitada. Essa necessidade que vai gerar na gente, eu preciso pegar meu celular agora. Nossa, eu lembrei que eu tenho que falar com a minha chefe. Nossa, eu não fiz isso, eu tenho que fazer esse pagamento. Sempre vai vir alguma coisinha de que a gente precisa fazer. Então, como que eu resolvo essa questão, né? Como que eu faço esse jejum de super estímulos? Eu vou trazer aqui algumas estratégias práticas para quem quiser aplicar. Não são fáceis, tá? E por que eu digo isso? Por experiência própria. Eu me esforço muito para fazer esse tipo de jejum. Eu percebo muita diferença, então quem conseguir colocar em prática vai perceber muita diferença no seu dia, na sua produção, no seu foco, no momento que você for ler, no momento que você vai estudar. É nítida a diferença, tá, gente? Mas é muito difícil, precisa de um esforço muito grande. Eu sinto essa dificuldade e eu tenho que me policiar diariamente. Eu tenho que falar muitas vezes comigo mesma: não, Rebeca, você vai fazer isso, você se comprometeu e você vai conseguir. Quem é mais forte, o seu celular ou você? Então, muitas vezes acaba sendo uma luta com nós mesmas, sabe? E chega ao ponto até da gente precisar de uma ajuda terapêutica, né? Fazer uma terapia aí com algum profissional. Por quê? Eu vou explicar por quê desse motivo aí da gente precisar chegar no nível de precisar de ajuda, tá? Sem o silêncio, a ansiedade sai do controle. Foi outro ponto que eu anotei aqui que eu queria dividir com vocês, tá? Que eu quero falar sobre ansiedade. A gente precisa identificar a causa, a origem da nossa compulsão. Então, qual a necessidade de eu comer doce? Qual a necessidade de eu ficar mexendo muito no meu celular? De eu passar muitas horas no meu celular? Depois, dá uma olhadinha aí, quanto tempo você passa no celular no seu dia? Qual a necessidade disso? O que isso está agregando para sua vida? O que isso está te acrescentando? Você está usando para estudar? Você está usando para fazer coisas que vão melhorar a sua vida? Ou você consegue identificar que está passando um pouquinho dos limites e que isso gerou uma compulsão? Eu pego no meu celular o tempo todo, ele tá perto de mim e eu já vou olhar o WhatsApp. Ele tá perto de mim, eu já pego para ver um videozinho no Instagram. Que mais? Outros exemplos, né? A compulsão, a parte alimentar. Qual a frequência que você está consumindo doce ou carboidrato? Muitas vezes isso são questões de ansiedade e fuga. Então a gente tem que ter um olhar atento para nós mesmas. Por isso que eu anotei aqui essa questão do silêncio. Sem o silêncio, sem esse momento de reflexão, de entender quem nós somos, de entender o que nós queremos, de entender o que nós viemos fazer aqui na face da Terra, sem esse silêncio e essa reflexão toda, a ansiedade vai sair do controle. Então eu vou sempre estar querendo fazer alguma coisa, eu sempre vou estar com várias ideias na minha cabeça, porque eu estou com esse super estímulo, eu estou me hiperestimulando. É muita informação o tempo todo. Eu tô olhando a vida do meu colega de trabalho, eu tô assistindo uma série, é um episódio atrás do outro, então a gente não para. E a gente precisa ter esses momentos de reflexão. Parar um pouquinho no nosso dia, para pensar, para refletir a respeito da minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Que sentido que eu vou dar para minha vida? Não sei se isso que eu tô falando faz algum sentido para vocês, né? Mas o quanto a gente se dedica a fazer essa autoanálise. O quanto eu paro no meu dia para pensar a respeito da minha vida. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Que diferença eu faço nesse mundo? O quanto que vocês param para fazer esse tipo de reflexão? Que educação eu quero dar para os meus filhos? O que eu faço no meu dia a dia para que isso seja efetivo? Para que os meus filhos tenham uma boa educação, para que os meus filhos desenvolvam bons hábitos. O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer?
E existem diversas atividades que a gente pode colocar em prática para trazer essa reflexão para a nossa vida, como a leitura, muitas vezes, escrever num diário, aquietar um pouquinho, né? Finalizar o nosso dia aquietando, colocando uma rotina mais calma no nosso dia, tá? E esse jejum de superestímulos, o que ele vai trazer para sua vida, tá? Esse jejum, ele vai aumentar o seu autocontrole. Então, assim, muitas vezes, a grande maioria das pessoas não tem a possibilidade de fazer uma terapia, por exemplo. É muito bom. Eu já fiz por muito tempo, retomei faz pouco tempo. Não sei, né, ainda o quanto eu vou conseguir fazer, porque não é, assim, não vou falar que é caro, mas não é tão barato, né, gente? Claro que aquele profissional, ele tem aquele valor. O trabalho dos psicólogos, ele é maravilhoso, né? Eu fiz um tempo atrás, antes da pandemia, uns 2 anos, e como mudou a minha vida. Então ajuda demais. Não significa que você vai precisar fazer terapia eternamente, não é isso. É que às vezes a gente não enxerga algumas questões da nossa vida, e quando tem um profissional capacitado, né, um terapeuta, nos ouvindo, conversando e trazendo algumas orientações e alguns pontos que pode gerar na nossa vida reflexão, a gente muda comportamentos que sozinho nós não conseguiríamos mudar. Então o trabalho terapêutico, ele é essencial, ele é muito importante. Mas para as pessoas que não conseguem, né, ter esse auxílio e ter esse acompanhamento terapêutico, que vai ajudar muito nessa compulsão, a partir do momento que você identifica que existe uma compulsão na sua vida, o que você precisa fazer? Você tem que aumentar esse seu autocontrole. Então é você com você mesma. Como eu faço isso? É o que eu falei, é difícil, é muito difícil. Então você vai ter que ter muita força de vontade, você vai ter que desenvolver isso na sua vida e ser muito determinada. Eu vou desenvolver bons hábitos para minha vida. Você vai ter que ter um período de reflexão, identificar o que está saindo do controle, o que você não está gostando na sua rotina, o que você quer mudar de hábitos, quais os hábitos saudáveis que você quer, para que num longo prazo você tenha um retorno. A gente não tem que pensar só no curto prazo. É claro que a gente tem que viver o hoje com muita entrega, dando o nosso melhor, né? Mas a gente tem que ter o olhar para o longo prazo, né? Porque o tempo passa, a idade chega. Então eu preciso construir alguma coisa, eu preciso ser alguém, eu preciso contar uma história. Qual a história que a gente está contando aqui? A gente não está aqui à toa. Nós estamos aqui para um propósito e a gente precisa encontrar esse propósito. E essa questão desses superestímulos, eles estão atrapalhando muito diversas pessoas a encontrarem esse seu propósito. E eu falo isso com experiência, gente, porque é uma luta que eu vivo. Então, eu tô compartilhando aqui com vocês coisas que eu coloco em prática na minha vida. Porque eu quero fazer a diferença nesse mundo de alguma maneira. E muitas vezes são esses superestímulos que me atrapalham, porque o que acontece? São muitas vozes, né? É informação aqui, é outra informação ali, é uma pessoa falando uma opinião, outra opinião, aí de repente eu tô assistindo uma live, depois eu tô assistindo uma outra aula, e isso cansa. A gente precisa desse jejum para nossa sanidade, para o nosso bem. Então, a partir do momento que você entende a causa da sua compulsão, eu entendo que eu estou ansiosa, eu entendo que eu estou nervosa, eu entendo que é uma fuga para os meus problemas, a minha vida ela tá em desordem, então eu tô fugindo disso. Todos os dias eu tenho deitado no sofá e eu tô perdendo 2 horas assistindo uma série, ao invés de eu resolver o meu problema, ou o que tá causando essa ansiedade na minha vida, ou essa inquietação, né? Eu tô comendo muito doce, eu tô mexendo demais no meu celular e realmente está passando dos limites, porque se a gente for colocar na nossa rotina o tempo que a gente perde com esses super estímulos, a gente está perdendo um tempo precioso de investir na nossa vida, de investir na nossa formação, ou de aparar algumas arestas, né, que precisam ser aparadas. A gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode aprender alguma coisa, mas a gente perde um tempo que não volta mais, tá? Então a gente tem que entender essa origem e alinhar para nós desenvolvermos bons hábitos. E aí que entra a questão da dificuldade. Quando eu vou mudar um hábito que já está estabelecido,
É muito difícil. Não vai ser fácil mudar um hábito. Eu preciso ser constante. E as pessoas reclamam muito do quê? Da procrastinação. Porque nós não sabemos ser constantes. Eu procrastino. Eu jogo para amanhã. Depois eu começo a dieta. Depois eu paro de comer doce. Na semana que vem eu corto o açúcar do meu café. A gente sempre vai adiando. Infelizmente. Então a gente precisa de muita força de vontade para dar certo. Mas dá certo. A gente só precisa insistir. Nós não podemos desistir, gente, porque é a nossa vida. E consequentemente, né, principalmente para quem é mãe, é a vida dos nossos filhos. Porque nós somos espelho para eles. E os hábitos que nós incutimos na vida dos nossos filhos, eles vão levar para a vida inteira. Então, olha só. Além de entender essa causa, né, da compulsão, toda essa ansiedade, a gente tem que aumentar o nosso autocontrole. E eu vou trazer aqui para vocês um calendário desse jejum. Como vai funcionar o jejum de superestímulos? Esse calendário você vai aplicar conforme a sua necessidade, conforme você está identificando o quanto você precisa reduzir esses superestímulos. E quais são eles? Então, eu sempre oriento as pessoas a utilizarem um papel. Pega um caderninho que você tenha na sua casa, tá? E faça um momento inicial de reflexão. Em que momentos que eu tô usando demais e o que eu estou usando demais? Eu tô usando muita tela, eu tô usando muita tela no sentido, eu vejo muita série. Ou especifica, tá? Eu uso muito o celular, eu perco tempo demais no Instagram e no WhatsApp. Eu tô comendo doce demais, a minha alimentação está inadequada. Coloca tudo no papel. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer também uma autoanálise. O que você olha da sua vida, como a sua vida está hoje e o que você quer mudar, quais os hábitos que você quer estabelecer que sejam mais saudáveis, tá bom? Então, olha só, o primeiro tópico desse calendário de jejum, você vai separar de 1 a 4 horas no fim de todo dia e não vai usar a determinada coisa que te causa esse superestímulo. Então, de 1 a 4 horas no fim de todo dia, eu vou usar aqui o exemplo das telas, porque é o que a gente mais utiliza, tá? Você vai desligar o seu celular, né? Você vai ou desligar ou deixar no modo avião. Eu fiz isso ontem, 4 horas antes. Então, se você vai dormir, por exemplo, 11 horas da noite, né? 10, 9, 8, 7 da noite, você vai desligar o seu celular ou colocar no modo avião e não vai pegar nele de novo. Você vai deixar ele desligado. Ai, mas o que eu vou fazer nesse período? Você vai até estranhar, porque você já tá hiperestimulada. Você vai conversar com o seu marido, você vai ler um livro, você vai fazer as anotações da sua rotina do dia seguinte, você vai organizar sua casa. Tem milhares de coisas que você pode fazer. Ai, mas aqui em casa é complicado porque o meu marido também só fica no celular, que é outra questão, né? A gente tá afastando, essas relações estão sendo muito corrompidas por causa do uso do celular. Faz um combinado com seu marido, pelo menos uma vez na semana. Tenta incentivar o seu marido a fazer isso junto com você, tá? E aí vocês acabam até determinando o dia do casal. Um dia para fazer um jantar romântico, compra uns queijos, toma um vinho, faz uma programação especial com o seu marido. Esse horário da noite é o horário que as crianças precisam estar na cama e vocês vão ter um tempo de qualidade para vocês. Então, de 1 a 4 horas no fim de todo dia, tá? Se o seu marido usa, pede para ele separar pelo menos um dia da semana para fazer isso com você. Você que quer fazer esses jejuns de superestímulo, vai fazer todos os dias, tá? Ah, Rebeca, eu consigo separar só 1 horinha ou 2 horinhas antes de eu dormir. Já é um começo. Tenta chegar a 4 horas, que é muito bom, tá? E outra, né, gente? O uso de televisão, computador, celular, antes de dormir prejudica demais a produção da melatonina, que é essencial para um sono de qualidade. Então, olha como vira um efeito dominó. Vira um efeito dominó na nossa vida. Se você fica usando muito a tela antes de dormir, vai prejudicar o seu sono. Se o seu sono é prejudicado, você vai acordar mal-humorada, você vai acordar com baixa energia, afeta toda a sua rotina e a sua produtividade. Se você reduzir isso e ter uma noite de sono relaxada, de qualidade, sabe? Tranquila, você vai ver como vai fazer diferença no seu dia a dia, no seu trabalho e na sua produtividade. Isso vai melhorar bastante diversas questões. Então, a conquista de um bom hábito acaba trazendo outros bons hábitos. Isso que é legal.
E é a mesma coisa do lado ruim. O mau hábito acaba trazendo outros maus hábitos. Isso gera um ciclo vicioso. Segundo ponto, um dia inteiro por final de semana. Ai, precisava tomar água. Olha só, um dia inteiro por final de semana. É pouco, se a gente for ver. Eu já fiz isso. Eu peguei um domingo. Pega um dia mais tranquilo pra você. Um dia que você vai passear com a sua família. Você não vai pegar no seu celular. Vai ser muito difícil. É desafiador, gente. Mas assim, a notícia, né? O que precisa chegar até a gente, chega, tá bom? Olha, até passei do tempo nesse VaptVupt, gente. É que tem alguns assuntos que eles são tão importantes e necessários que fica difícil eu reduzir, sabe, muito em 15 minutos. Mas eu quero entregar o melhor conteúdo para vocês. Eu espero que vocês que estão me acompanhando ao vivo estejam gostando. Compartilhem depois esse conteúdo para que chegue até outras pessoas. E quem for assistir também a gravação, eu espero que isso que eu tô falando possa mudar a sua vida, de verdade, tá? Então, desculpa aí pelo tempo que passou um pouco. Mas eu preciso falar tudo isso. Então, um dia inteiro por final de semana, escolhe aí um sábado ou um domingo, né? Se eu uso o celular durante a semana, escolhe um sábado ou um domingo e fica um dia inteiro sem usar. Eu quero ver quem vai conseguir, gente, colocar em prática alguma dessas, porque não é fácil. Um final de semana inteiro por trimestre. Então, ó, janeiro, a gente vai entrar em junho. Junho, julho, agosto. Você tem 3 meses. Nesses 3 meses, gente, são 90 dias. Você vai ficar um final de semana, você pega um sábado e um domingo e não usa celular. Eu não consegui chegar nesse nível ainda. Eu já fiquei um dia inteiro por final de semana. Um final de semana, na verdade, né? Esse um final de semana inteiro por trimestre, eu duvido. Nossa, eu duvido alguém conseguir e me mandar. Eu quero ver ainda. E uma semana por ano. Então, olha só, num ano inteiro, você vai tirar uma semana de férias. Você não vai usar o seu celular. Você vai curtir a sua família. E é muito difícil, né, gente? Porque a gente quer postar tudo, a gente quer mostrar onde a gente tá, a gente quer filmar o que a gente tá comendo. É desafiador. Por conta disso, porque nós já estamos super estimuladas. Então, isso nos dá prazer. Eu quero fazer cada vez mais e mais. O nível de dopamina já tá altíssimo. A gente precisa ajustar esses níveis de produção de dopamina no nosso corpo, tá? E eu faço isso com esse jejum. É isso, gente, tudo que eu anotei aqui, acho que eu falei tudo que eu precisava. Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado na vida de vocês. Eu espero que vocês consigam colocar em prática, tanto na vida de vocês, adultos, pais, quanto na vida dos filhos de vocês. Porque eu vejo que as crianças estão com esses super estímulos muito alterados, cedo demais, com pouca idade, e isso vai fazer um mal enorme para a vida adulta delas. A gente tem que mudar isso, a gente tem que estabelecer bons hábitos. Vai chegar um momento que os nossos filhos vão ter esse acesso desenfreado, né? Eles vão se tornar adultos também, jovens. Então, não vamos adiantar, não vamos antecipar essas etapas para o bom desenvolvimento deles, para a aprendizagem deles, para que seja efetiva essa aprendizagem nesses anos iniciais, né? E é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês que estiveram aqui ao vivo comigo. Tenham uma ótima terça-feira. Vocês me ajudam muito se compartilharem essa live com amigos e familiares para que a gente possa ajudar muito mais famílias, para que o meu conteúdo alcance outras pessoas também. Agradeço o carinho de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, eu estou à disposição. Podem me perguntar lá no pessoal que eu vou responder no inbox, né, que eu vou responder com o maior carinho para vocês, tá bom? E dou, inclusive, outras sugestões de como vocês podem fazer para diminuir aí esse consumo. E estamos juntos na luta, porque eu também tô nessa. Beijo grande e ótima terça, gente. Tchauzinho. Beijo.